Ok, pessoal, então dando início aqui, né, a nosso próximo tópico, que é a orientação à programação orientada a objetos. Então, o que são os objetos, né, pessoal? Objetos são características definidas pelas classes. Neles é permitido instanciar objetos de classe para inicializar então os atributos e invocar os métodos, né? Então, aqui nós temos aqui uma ilustração de uma planta de uma casa, né, e uma casa, né? Então, a planta, a gente pode instanciar, por exemplo, várias casas a partir de uma planta, né? Então, nós podemos ter uma classe como sendo a planta e o desenvolvimento ou a construção dessa casa pode ser, então, um objeto dessa classe planta. Então, esse é um primeiro exemplo aqui do que vem a ser classe e o que vem a ser objetos. Então, a gente instancia um objeto a partir de uma classe. Então, a classe não deixa de ser um modelo para a gente instanciar um objeto. Então, o que é um objeto? Um objeto é uma instância de uma classe. Cria-se um objeto após definir uma classe para o mesmo. Na classe cachorro, por exemplo, pode-se ter vários objetos. Cada objeto pode possuir um atributo diferente, né? Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos aqui o cachorro, que é um objeto da classe, por exemplo, cachorro, ok? Só que esse cachorro aqui, ele tem atributos de classes variáveis, diferentes. Ou seja, esse cachorro aqui, ele tem um tamanho, ele tem o rabo, ele tem a raça, ele tem a cor, ele tem a orelha, ele tem patas, né? Então, ele tem as características próprias desse objeto. Eu poderia ter um outro cachorro com as características diferentes, ou seja, com os atributos diferentes, né? Então, as características da classe são os atributos. Então, representa-se a classe como um projeto do objeto, ou seja, o objeto é a instância de uma classe antes de ser criado. Um objeto deve-se definir a classe na qual ele pertence. A partir da classe, podemos construir objetos na memória do computador que executa a aplicação. Então, pessoal, assim, ó, a gente vai criar tipos de dados baseado na classe. Então, a classe é como se a gente estivesse criando então um tipo de dados, né? E essa classe, ela é dividida em três partes, né? A primeira parte aqui é o tipo, né, da classe, que vai o nome. A segunda parte aqui do meio são os atributos, ou seja, né, as variáveis nas quais pertence, que distingue essa classe. E na terceira parte aqui são os atributos, ou seja, as ações que essa classe faz, né? Então, toda classe vai ter essas três partes: nome, características e ação. Aqui nós temos novamente classes, objetos, atributos e métodos. Então, tudo que faz parte de uma classe, né? Então, aqui nós temos aqui os cachorrinhos, né? E cada cachorrinho aqui, ó, tem as suas características, né? Ou seja, o nome. E cada um deles tem os seus métodos, que é anda, fala, come, dorme, pega osso, né? Então, esses métodos são comuns aos cachorros, né? Então, a gente pode dizer, então, que eu posso criar uma classe, né? Uma classe de cães, de cachorros, né? E que vou ter, então, como instância dessa classe, vários cachorros, né? Só que esses cachorros, eles terão características diferentes. Poderia ser, né, outras características, cor do pelo, por exemplo, tamanho, né, e assim por diante. Mas aqui a gente está definindo como uma característica do cachorro só o nome. Então, o que distingue aqui um cachorro do outro são só o nome, porque as outras características são todas iguais, pertencem à mesma classe cães, né? E na terceira linha aqui, nessa linha aqui, estão os métodos, que seria então anda, fala, fala não, né? Fala, late, né? Come, dorme, pega o osso, né? E assim por diante, tá? Então aqui é só uma ilustração para dizer o que vem a ser a classe, que está aqui, o que são os objetos, que são os cachorros, o que é os atributos, que são os atributos da classe, então, né, que distinguem um objeto do outro, e os métodos, que são comuns a todos, né, que é aquelas ações que essa classe faz.
Aqui a gente gosta de trabalhar aqui essa atividade em sala de aula, né? Mas aqui, por exemplo, a gente tem aqui vários objetos aqui, né? E aí a gente pode verificar aqui quantas classes podemos definir desse conjunto de figuras aqui, de objetos. Então vejam, aqui eu tenho uma pessoa, aqui eu tenho um computador, aqui tem um carro, aqui eu tenho uma ave, um bicho, aqui eu tenho uma TV e aqui eu tenho um cachorro. Então, para a gente conseguir definir uma classe, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que pensar é quais são os objetos que têm características comuns. Se a gente encontrar objetos que têm características comuns, a gente consegue então criar uma classe. Então, por exemplo, aqui eu tenho a classe aqui pessoa, né? Tem alguma característica comum aqui? Não tem nenhuma pessoa aqui que a gente pode relacionar. Porém, se eu tivesse aqui ser vivo, né? Eu poderia ter uma classe chamada ser vivo. E aí sim, então, eu poderia ter aqui um ser vivo do tipo pessoa, um ser vivo do tipo ave e cachorro, né? Mas também, né, não dá para fazer uma relação muito direta. Então, seria mais fácil eu criar uma classe animal, né? Animal. E aí, então, eu tenho aqui cachorro e ave, né? Então, talvez aqui eu pudesse criar uma classe com esse tipo de objetos. Ou ainda, criar uma classe chamada de eletrodomésticos, não sei se é o nome correto, mas eletrodomésticos não, mas talvez eletrônicos. Aí sim, né? Aí de eletrônicos eu poderia aqui ter o computador e ter a TV, né? Então, basicamente eu poderia ter uma classe eletrônicos e uma classe bicho, uma classe animal, né? No máximo aqui. E olha lá ainda, né? Não é fácil aqui de a gente conseguir associar muito bem todos essas figuras como sendo objetos de uma classe, né? Então, pessoal, quais são as vantagens que se tem de trabalhar com orientação a objetos? Organizar e escrever menos, ou seja, uma vez que a gente cria uma classe, a gente pode reaproveitar, então, o código dessa classe. Como que a gente aproveita o código de uma classe? Utilizando, então, os métodos. A gente vai ver isso ao longo das nossas aulas. Então, a gente cria uma classe e dentro dessa classe tem métodos. E aí, quando a gente precisa usar um determinado método, se tem uma classe que já implementa esse método, a gente não precisa reimplementar o método. A gente pode fazer o reuso dessa classe e depois importar essa classe para dentro dos nossos projetos. A segunda vantagem, então, seria concentrar as responsabilidades nos pontos certos. Ou seja, cada classe que vai ter as suas características, elas terão as suas responsabilidades, ou seja, as suas operações, né, as suas funções específicas daquela classe. Depois nós teríamos aqui a flexibilização da aplicação, encapsula a lógica de negócio e o polimorfismo das referências. Então isso aqui a gente vai ver mais na prática, mais adiante. Criando o tipo, então. Aplicação para um banco, né? Então aqui vai entrar aqui a parte prática aí, que eu pretendo mostrar para vocês aí já na IDE, né? Na linguagem de programação. Mas aqui já antecipando um pouquinho, aplicação para um banco, por exemplo, a entidade conta, né? Generalizar as informações de conta. Então eu posso generalizar as informações de conta e posso generalizar as funcionalidades de uma conta, ou seja, o que uma conta vai ter. Então toda conta vai ter um número, toda conta vai ter um nome do dono da conta, vai ter um limite, vai ter um saldo, talvez vai ter uma função de transfere valor, né? Então isso são ações, ou seja, são ações e características comuns a uma conta de banco. Então, se eu tenho várias contas com essa mesma característica, eu consigo criar uma classe. Então, por exemplo, o que toda conta deveria ter, né, de funcionalidade? Sacar uma quantidade, depositar uma quantidade, imprimir o nome de uma conta, devolver o valor atual, transferir a quantidade, devolver o tipo de conta. Então, essas seriam as funcionalidades que uma conta poderia ter. Considerando isso, então, eu posso criar aqui uma classe, né, uma especificação de conta, por exemplo, aqui uma classe chamada conta, e dessa conta generar várias outras contas. Então, de uma conta aqui, ele está como se estivesse criando aqui um template, né, pessoal, de uma conta, né? Então eu crio aqui o template e depois eu instancio desse template. Então todas as contas terão as mesmas características desse template. O que vai diferenciar é exatamente as características, ou seja, os atributos de cada conta.
Então agora a gente vai aqui criar a classe, né, e propriedades e variáveis, criar e usar o objeto da classe, que é a atividade que eu vou mostrar mais adiante aí para vocês, que vai ser exatamente esse diagrama de classe aqui, tá? Então a gente vai implementar esse diagrama de classe aqui no próximo vídeo, e aí eu já vou mostrar para vocês isso lá dentro do Eclipse. Então até o próximo vídeo aí, pessoal.